Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Item 7. Um espírito amigo, Havre, 1862. A paciência. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Nós temos, na nossa caminhada aqui no planeta, na nossa existência, o relacionamento com muita gente, diversas pessoas, diversas personalidades, diversos tipos, e nada acontece por acaso em nossas vidas. Todos cruzam os nossos caminhos com uma finalidade e nós cruzamos os caminhos dessas pessoas também com uma finalidade, porque afinal estamos aqui encarnados na sociedade terrestre para aprendermos uns com os outros e ensinarmos uns aos outros. Por isso que vivemos em comunidade, a comunidade do planeta Terra. Muito bem. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas que não pensam como nós, ou que agem completamente diferente do que nós consideramos como aceitável, nós temos grande dificuldade na convivência com esses irmãos. Se nós tivéssemos o pensamento que temos, o sentimento que temos, quando nós vemos uma criança na sua tentativa de começar a andar, no aprendizado, quando ela está ainda tropeçando, ela dá alguns passos e tem que se segurar, ela tropeça e cai, e a gente acha bonitinho, lindinho, parece um pinguinzinho andando assim, né? Balançando, e com os bracinhos abertos e tentando, enfim, caminhar. E aí acontecem algumas coisinhas que nós achamos bonitinho e temos toda a paciência do mundo para cercar a pessoa de cuidados, a criança, né? De cuidados, para que ela não se machuque, claro, e ajudando então a ela a aprender a andar, segurando nas suas mãozinhas um pouco, não é? E por aí a coisa vai. E quando também ela ainda tem dificuldade de se expressar, para se expressar, ela fala elado, né? Ela ainda não conhece todas as palavras, ela não sabe exprimir ainda os seus sentimentos, ela chora de dor, por exemplo. Então, quando ela está com dorzinha de barriga, dor de dente, os dentes estão nascendo, e ela então chora de dor, nós devemos e fazemos isso, nós procuramos descobrir qual é o sofrimento que ela está tendo naquele momento, e com toda a paciência nós procuramos ajudá-la, e assim ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, até que finalmente ela passa a andar normalmente e a se expressar normalmente quando precisa de alguma coisa. E nós, se pensarmos que as pessoas, porque as crianças são espíritos, todos nós somos espíritos, mas as crianças são espíritos num corpo ainda de criança, que está em fase de aprendizado, e nós compreendemos isso. Por isso temos paciência e tolerância. As pessoas adultas também são assim. Nós conhecemos e temos relacionamento com muitas pessoas que têm grandes dificuldades de compreensão,
têm atitudes completamente diferentes daquela que nós aceitamos, né? Que nós consideramos normais, pessoas que dizem coisas que nós não gostamos de ouvir e fazem coisas que nós não gostamos, não desejaríamos que ela fizesse. Enfim, nós temos aí, com essas pessoas que pensam diferente da gente, uma grande dificuldade de relacionamento. Quando deveríamos, guardadas as devidas proporções, ter a mesma paciência que temos com as crianças, porque essas pessoas também estão aprendendo, também ainda têm dificuldades, elas estão num nível de consciência diferente da média, talvez, pessoas que cometem barbaridades, né? Verdadeiras aberrações, e essas pessoas fazem isso porque elas estão num nível de consciência diferente. Elas estão ainda praticamente na animalidade, na selvageria, muitas das vezes não têm noção, e tanto é que a gente fala pessoas sem noção, né? E são sem noção mesmo. São pessoas que estão precisando de nós. Claro que esse tipo de paciência é muito maior, muito mais forte do que a paciência que temos com as crianças. Mas quando Jesus disse amai os vossos inimigos, é para que nós tenhamos justamente essa paciência e essa tolerância para aqueles que ainda têm dificuldade no relacionamento social. Pessoas que falam sem pensar, pessoas que agridem, que ofendem. É que esse é o nível de consciência delas, da natureza delas ainda serem assim. Então, o que Jesus nos pede, na paciência, na caridade, porque isso é uma caridade para com essas pessoas, é a tolerância. É aquela que nós sempre repetimos, daquele grande pensador francês, que diz para nós, não somos obrigados a aceitar tudo o que o outro pensa, é o Voltaire, o pensador. Nós não devemos aceitar tudo o que o outro faz, tudo o que o outro pensa, o comportamento do outro. Aceitar, não. Mas respeitar o direito que ele tem de agir como age, de pensar como pensa, consequentemente, de agir como age, porque esse é o atual nível de consciência dele. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher os seus caminhos, ele tem o direito de errar, ele tem o direito de ser uma pessoa inconveniente. Claro que nós não aceitamos, mas ele tem esse direito e nós devemos respeitar o direito dessa pessoa. Então, dentro aqui do nosso tema paciência, estamos aproveitando a passagem de Jesus quando ele diz: amai os vossos inimigos, porque amar os nossos inimigos é isso. Nós não vamos ter um relacionamento com ele como temos com os nossos amigos, a afetividade, claro, não é a mesma, mas o respeito ao direito dele tem que existir no sentido de compreendermos que é da natureza dele esse tipo de atitude, essa forma de agir como ele age. Então, quando Jesus diz: Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova, é nesse sentido. E ele continua: sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para
a terra. Coragem, amigos. Um espírito amigo, Havre, 1862, repetindo, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, item 7, a paciência. Que assim seja. Graças a Deus.